Olá, estudante dos cursos de segunda graduação das exatas. Tudo bem com você? Eu sou a professora Ana Paula Elias e eu vou trazer aqui para vocês algumas orientações para que você possa resolver o seu estudo de caso desta fase, está bem? Mas antes da gente seguir e avançar com os slides, eu vou dar uma dica para você. Acesse as disciplinas dessa fase e pegue o material que está lá, um PDF, que comenta tudo, passo a passo, sobre o estudo de caso desta fase. Assistindo essa orientação e lendo este material, você vai ter um suporte muito maior para desenvolver aí o seu trabalho e alcançar uma nota boa nele, tá bom? Então, vamos lá. O estudo do caso da fase B2 deste ano de 2021 e o tema é alimentação, ciência, tecnologia e sustentabilidade, um tema bem relevante e bem pertinente, ok? Vamos lá, a contextualização dele. Autor de diversos títulos, Josué de Castro escreveu um dos clássicos da Geografia da Fome, livro publicado pela primeira vez em 1946 e que atualmente ainda faz parte de objetos de estudo. Conhecido internacionalmente por suas publicações, Josué de Castro introduziu os conceitos de áreas alimentares, áreas de fome endêmica e áreas de fome epidêmica, tendo apresentado o primeiro mapa da fome de nosso país. Inclusive, esse mapa já foi atualizado, porque as regiões estão um pouco diferentes, mas muito do que Josué de Castro trouxe lá em 1946 é atual, é muito atual ainda. Tá bom, gente? Então, bem importante o que esse pesquisador trouxe sobre a questão da fome. Olha só, o sociólogo Herbert Josué de Souza, outro importante pesquisador, chamado pelos amigos de Betinho, nascido em 1935 em Bocaiúva, Minas Gerais, e falecido no Rio de Janeiro em 1997, foi um grande ativista dos direitos humanos no Brasil. Betinho criou a campanha de ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida. Tendo trabalhado ainda em campanhas pela reforma agrária, a ação da cidadania surgiu em abril de 1993 com o slogan "Cada um pode fazer alguma coisa pelo outro", tendo como principal objetivo a arrecadação de alimentos para doar a famílias carentes. Então, Betinho aí, bem importante o que ele trouxe, o que ele trabalhou em relação à fome e o direito das pessoas de se alimentarem de maneira adequada, ok? Além desses dois, temos mais uma importante pesquisadora que a gente vai falar agora, que é a Zilda Arnes. Olha só, outra importante pesquisadora no combate à fome foi a doutora Zilda Arnes Neumann, médica, pediatra e sanitarista, nascida em Forquilinha, no estado de Santa Catarina, em 1964. A professora embolou aí a língua um pouquinho para falar. Ela criou um projeto em torno de 5 pilares, que cuidava desde a saúde das gestantes até os primeiros anos da criança, reforçando pontos importantes como a vacinação e a amamentação. Ao cuidar de tantas crianças com deficiências nutricionais, Arnes criou a multimistura, um alimento composto de arroz ou trigo, pó da folha de mandioca e pó de sementes, que salvou milhares de crianças a um custo muito baixo. Convém destacar que, por suas ações contra a fome, Zilda Arnes, como era conhecida, foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz, assim como Josué de Castro. Esses três pesquisadores, esses três nomes importantes aí no combate à fome, são referências para o teu trabalho de caso. Inclusive, as referências bibliográficas, de onde essas informações foram retiradas, estão lá no PDF. Por isso que é bem importante você acessar esse PDF, ler ele e entender, e também fazer a leitura dos referenciais aí que estão indicados para se aprofundar um pouco mais para a resolução do seu trabalho, tá bom? Agora vamos ao que você realmente precisa fazer. Olha só, são 4 questões orientadoras. Vamos ler 2 delas. A primeira é: a partir do referencial teórico dado, descreva brevemente o recente contexto global da fome e os continentes mais afetados. Bom, então, atualidade global da fome e quais são esses continentes mais afetados nos dias atuais em relação a isso. 2, pesquise projetos internacionais de combate à fome em países asiáticos e africanos e registre intencionalidade, a intenção, né, a necessidade dos resultados percebidos por você após a leitura sobre o projeto selecionado. Então, primeiro global, depois você vai verificar países asiáticos e africanos e vai descrever aí projetos e descrever e argumentar sobre a intencionalidade, necessidade e resultado desses projetos que você selecionou. A questão 3 fala assim: após a leitura do referencial teórico, que eu citei um pouquinho anteriormente, fornecido e conhecimento, né,
após a leitura desse referencial e o conhecimento dos projetos contra a fome de Betinho e de Zilda Arnes, né? Você vai tentar ler ali, vai se aprofundar nas referências que estão indicadas ali no PDF. Procure outras iniciativas sociais que ocorrem em território brasileiro, descrevendo as estratégias utilizadas nessas ações para minimizar a fome, para minimizar o problema da fome. Então, primeiro, global, depois você vai para os países asiáticos e africanos, depois você vai verificar aqui no Brasil e vai indicar outras iniciativas aí que acontecem dentro do nosso território para minimizar esse problema da fome. E, por fim, para complementar essas pesquisas, argumente sobre o papel das organizações, escolas e empresas públicas ou privadas na redução da fome em comunidades carentes da sua cidade ou região agora, tá? Finalize sua resposta a texto argumentativa, propondo uma estratégia de combate à fome em sua região ou cidade. Importante, não esqueça de comentar qual é a sua cidade ou região. Então, global, países asiáticos, africanos, Brasil, e depois você vai para a sua cidade e região, tá bom? Como que você vai apresentar esse trabalho, gente? Não tem template, você não vai anexar nenhum trabalho no AVA, nessa etapa. O que você tem que fazer? Olha só, você deverá postar as respostas das 4 questões no link trabalhos em uma das disciplinas vigentes da fase B2. Uma das disciplinas. Você vai descrever lá num espaço que tem a sua resposta, tá bom? O texto deve ter entre 3.000 e 5.000 caracteres com espaço. Não pode ultrapassar 5.000 e nem ter menos de 3.000. Ok, gente? Então, tá aí as orientações. Façam a leitura do material para poder se inteirar um pouquinho mais e bom trabalho. A gente se vê aí nas tutorias, nas aulas ao vivo. Desejo bom trabalho para todos vocês.